Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é meu aluno de Sociologia da terceira série do ensino médio. Estamos aqui para mais uma adaptação do Centro de Mídias, tá bom? Por que adaptação? Porque eu tenho em mente que muitos alunos acabam não assistindo a aula do Centro de Mídias, tá bom? Formação da diversidade brasileira e cidadania. Sensibilizar em relação às tensões que ocorreram na formação da diversidade brasileira. Né, gente, ocorreram várias tensões, não dá para a gente negar, não é possível negar tudo isso, essas tensões. Porque se nós voltarmos na história, né, eu gosto muito do Leandro Carnal, quando ele fala do negro para o Brasil, né? Ele não veio de CVC porque ele quis, né? Ele foi sequestrado, ele veio de lá sem querer, né? E ele chegou aqui ao Brasil. E ele chegou aqui ao Brasil, né? O europeu já estava aqui, mas antes do europeu já existia alguém, que é os povos originários, né? Que vem a pergunta, né? Quem são os povos originários, né? Os povos indígenas, gente, eles já estavam aqui. É muito interessante trabalhar essa aula aqui junto com a professora de história, né? Ela vai contar para você, né, quando eles chegaram aqui, né? Quando os povos indígenas se estabeleceram aqui na nossa região, né? Então, é muito interessante essa interdisciplinaridade, né? No caso aqui, sociologia e história trabalhando juntos, né? Juntas. Como é formada a cultura brasileira, né? Geralmente, quando se fala como é formada a cultura, né? Não é a costura, não, a cultura brasileira, vem lá, nós vamos falar dos povos indígenas, o negro, o branco europeu, mas pesquisas históricas, gente, aponta que isso é muito, 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 muito maior, né? Até hoje, porque quando se fala em cultura, gente, a cultura não é estática, né? Ela está em movimento constantemente, né? Somos uma mistura, mas é uma mistura enorme, tá bom, gente? Outros povos estão inseridos, né? Culturas. E quando se fala aqui em culturas, e nós falamos dos povos indígenas, aparece lá o que a professora falou, os direitos originários, né? Isto é, anteriores à criação do próprio Estado. Por que são direitos originários dos povos indígenas? É porque eles já estavam aqui, gente. Né? A mesma coisa seria, né? Você está num determinado local desde quando você nasceu, aí vem alguém, então, é um direito originário, você já estava lá. Quando falamos também nos direitos humanos, né? Quando falamos do direito à vida, à liberdade, à igualdade, são direitos originários, né? E são inalienáveis, porque está na origem do ser humano, tá? Quais são as principais reivindicações dos povos indígenas hoje, né, gente? Qual será? Que a gente ouve falar constantemente ali na região da Amazônia, né? Quando fala do desmatamento, quando fala da mineração, né? É o direito à terra, né? A demarcação ao direito à terra, que é um direito originário, né? É um direito de origem dos povos indígenas, né? Quando falamos povos indígenas, gente, porque a gente tem que ter uma ideia que nós estamos falando de grupos, nação, um grupo muito grande, né? Mas é tão grande ainda, professor? Olha, lá por volta de 1500, dados apontam de 4 milhões a 10 milhões, né? Hoje a professora falou em 1 milhão, mas já tem dados apontando em 800 mil, tá? Então, esses são os dados que nós temos hoje sobre os povos indígenas, né? E a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, ela vem trazendo essa representatividade, porque quando é elaborada a Constituição de 88, ela foi representada, por isso que nós falamos Constituição Cidadã, porque ela teve a participação de todos os cidadãos. Quando eu digo todos, não é que todo mundo foi lá, a representatividade. Os povos indígenas também estavam representados. Mas quando nós falamos de representatividade, essa representatividade ela precisa aumentar, né? Porque senão, gente, ele se torna ali num processo de invisibilidade, ele se torna invisível, né? Como assim invisível? Ué, se ele não tem representatividade, vamos supor, se não tem ninguém representando os povos indígenas no Congresso, né? Entre deputados e senadores, quem vai lutar por eles? Né? Então, quando se fala da mulher, né, hoje você ouve falar de uma representatividade maior da mulher.
É para que você deixe de ser invisível, né? Que é aquilo que nós falamos na aula da primeira série sobre a minoria, né? Que ele vai se tornando invisível, a minoria, que é a maioria, né? Porque, como assim a maioria? Gente, porque se nós pegarmos, quando a gente fala da minoria, nós estamos falando da mulher, do negro, dos povos indígenas, da criança, do pobre, né? A desigualdade social nos remete a isso. A desigualdade social no Brasil é muito grande, tá bom? Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, mande uma pergunta, comente aí no vídeo, tá? Que eu também vou comentar e de alguma forma a gente vai respondendo aí as questões, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Se inscreva no canal do professor Regis Oliver. Não tem atividade avaliativa, na próxima aula deve ter, tá bom?